meus amigos da Rede Mulher de Televisão, da TV Cabralha na Bahia, vocês aí de Itabuna, de Salvador, um grande abraço para vocês que nos acompanham também pela Rede Família. Hoje é sexta-feira, não é? Muito boa tarde, muito boa noite, 6 e qualquer coisinha. Nós estamos começando o golaço mais gostoso da semana, porque sexta-feira é dia de contar história. Semana passada trouxemos aqui o Amaral, o gigante Amaral, João Justino Amaral, o Becker do Guarani, do Santos do Corinthians da seleção de 78. Contamos muitas histórias, não é? E nós estamos chegando aqui, quero agradecer a vocês que nos acompanham também pela TV Alphaville, pelas parabólicas no Brasil inteirinho, logo logo a Rede Mulher estará nos Estados Unidos também, tá legal? Conosco também vocês que nos acompanham pela DirecTV no canal 231, pela TVA no canal 20, pela NET Digital no Brasil inteiro, pela NET. Muito obrigado a todos vocês. Nós estamos chegando em nome de Meias Lupo, lá em Araraquara. Nós temos a grande fábrica da Lupo, as meias da Loba, grande sucesso no Brasil, cuecas Lupo no Brasil e no exterior também. Nosso Valkyrie Love Fan. E hoje eu não vou brincar, porque a Renata Fan tá brava e hoje é sexta-feira, vamos fazer um programa esportivo aqui, mas com muito aspecto religioso, então não vou brincar com a Renata hoje não. Aliás, a Renata foi suspensa terça, quarta e hoje, por andou chegando atrasada aqui, tive que botar a Elô Campagnolo no lugar dela. O público do Brasil inteirinho dizendo que a Elô Campagnolo realmente é o caminho, é a cara. Tem que ficar Elô Campagnolo no lugar de Renata Love Fan. Que beleza. Então, Meias Lupo conosco também as pilhas alcalinas Panasonic, o plasma da Panasonic. Vão rolar imagens maravilhosas nesta sexta-feira envolvendo um jogador muito querido. Tá aí o plasma da Panasonic, tá bom? Jogador muito querido na história, principalmente do São Paulo Futebol Clube e da seleção brasileira. O homem vestiu a camisa 10 numa Copa do Mundo. E conosco também o Grill Prazeres da Carne e também o Pátio Terceiro Tempo no West Plaza. Estou recebendo hoje aqui o nosso querido Fábio Rocco Sormani, meu companheiro também de Rádio Bandeirantes. Vamos cortar para a ponta direita aqui, tá o Ivan Zimmermann, narrador que deu 1.3 de bope outro dia aqui numa narração internacional do Sub-20 da Holanda. Parabéns ao Ivan Zimmermann, que é adorado pelo público brasileiro desde os seus tempos ESPN Internacional lá em Bristol, Connecticut, né? Connecticut, que beleza. Exato. E eu estou recebendo com enorme satisfação o Alex Dias Ribeiro. Eu sou fã do Alex Dias Ribeiro, é uma figura, vocês vão notar mais uma vez, uma figura maravilhosa. Olha, eu tenho feito alguns programas mais ou menos bons, alguns ruins no rádio e na televisão, desde 1968, 69. Mas na TV Assembleia, na modesta TV Assembleia, eu fiz com o Alex Dias Ribeiro, talvez o melhor programa que eu tenha feito na minha carreira. Aquele dia eu estava muito triste, estava com uns problemas de ordem particular, eu saí de lá rejuvenescido, sabe? Com o papo, com os dizeres, com as palavras do Alex Dias Ribeiro, vocês vão sentir hoje aqui. E ao lado do Alex está outra figura maravilhosa, que vai falar também de religião, vai falar exatamente desses aspectos e também vai falar da sua carreira muito bonita de futebol, porque hoje é dia da gente contar a história. Está aqui o Paulo Silas, que eu carinhosamente chamo de pastor, como o Alex também, que foi piloto de Fórmula 1, né? Brincadeira. Então tem muita história no esporte a motor também. Então eu quero hoje inverter, o seu Fábio Sormani já está pedindo, passa para mim. Mas primeiro, o boa noite do Alex Dias Ribeiro. Que prazer tê-lo aqui, rapaz. Adoro você, como todo mundo gosta de você. Boa noite, é uma alegria estar no seu programa, falando pro seu pessoal aí. E obrigado pelo convite. E gostaria que você falasse do Paulo Silas, por favor, porque o Silas, jogador de bola do São Paulo e da seleção brasileira, todo mundo sabe. Como é o Silas? Religião, por favor. Eu conheci o Silas quando ele era garoto ainda, ele estava subindo das categorias de base do São Paulo, se profissionalizando, e tinha acabado de ser campeão mundial de sub-20 lá na Rússia, em Moscou. Foi quando o Maradona apareceu. Isso, e o Silas foi eleito também o melhor jogador do torneio. E nós estávamos começando com Atletas de Cristo aqui em São Paulo, eu era o líder de Atletas de Cristo em São Paulo, e eu tive o enorme prazer de trabalhar com o Silas aí, como mentorando a carreira dele quando ele era garoto ainda, a carreira espiritual acima da carreira profissional. Não entendo muito de futebol, mas foi o melhor discípulo que eu tive, uma pessoa que eu pude investir na vida dele durante uns 2 anos antes dele casar, ir embora para Portugal e virar gente. Olha, se o Alex está falando bem de você, é porque você realmente não é uma ovelha negra, viu, Silas? Aquele abraço, querido. Campinas inteira te vendo também pela Rede Família, pela Rede Mulher, e principalmente o Careca, que é a cara do Dimba, jogador do São Caetano. Obrigado, Milton. Boa noite ao Zimmermann, que está aqui. Até pensei que ele era parente do
ex-diretor lá do Atlético Paranaense, né? Quando eu estive lá, que tem o mesmo sobrenome. Bom, o Fábio, a gente está vendo ele já Se conhece há muito tempo, né, Silas? De outros tempos aí, né? Sempre azedo. Era Perdidos na Noite que chamava aquele programa, quando vocês começaram? Não era o Clube dos Esportistas. Clube dos Esportistas, tinha um cachorro latino lá. Amanhã no chapéu do Raul Gil. Tinha, lembra? Tinha um cachorro. Homenagem ao Silvio Luiz. Tinha um cachorro latino lá no programa, e a gente tem tão prazer e estar no seu programa, Milton, mais uma vez. Acho que não precisa falar bem de você, porque você já sabe o meu apreço por você. Deus te pague, Silas. Agora o que perguntam, cadê o Miller? Cadê o Silas? Cadê o Ailton Lira? Cadê o Bernardo? Cadê o ponto esquerdo, o Sidney? Então trouxemos o Sidney outro dia aqui. Contou histórias também. Carequinha? Tá carequinha, ele tinha trancinha, né? Então vamos, só um pontapé inicial aqui. Ô Silas, o que você faz na vida hoje? Você está ligado ao futebol, você é empresário, você é pastor mesmo. Quantos filhos você tem? Onde você mora? Diga para a torcida do São Paulo, porque perguntam demais em você. Eu moro em Campinas, né? Sou nascido em Campinas e moro lá. Tenho 3 filhos, o mais velho já tem 15 anos, a menina de 12 anos e o pequenininho tem 8 anos. Tenho 2 adotivos, né? Que estão lá em São Carlos, se estiver me assistindo agora aí, o Romarinho e o Gabiru, estão lá no Paulistinha e são meus filhos atletas de futebol aí, que a gente está encaminhando também. Eu trouxe de Curitiba quando eles tinham 11 anos, cada um. E a gente tem a escolinha de futebol lá em Campinas, com o Eli, que hoje é diretor lá no Guarani. Eli Carlos. O Paulo, que trabalha lá em Campinas também, tem o melhor salão de beleza lá de Campinas. Paulo Beck do Porto. Junto com a Luísio lá. E a gente tem um negócio de pastelaria lá em Campinas, né? E trabalho no Ministério de Atletas de Cristo. Sou vice-presidente, Jorginho é o presidente, Alex é o nosso diretor executivo, aí o que comanda a máquina toda, e eu sou vice-presidente. Então a gente está aí trabalhando no projeto Mentor, com atletas que estão começando, e também no Games Over, que são os atletas que estão parando de jogar, aí ajudando nessa fase de transição, que é a mais difícil, e é a que tem dado assim muita tristeza pra gente, porque muitos atletas têm se separado, têm quebrado financeiramente por não ter tido a ajuda que eu tive, que muitos outros atletas tiveram. O cara pensa que vai jogar a vida inteira, né? Agora só o seguinte, como é que chama a rede de pastéis? É do Paulo, do Eli Carlos? Não, é minha com um outro empresário de Campinas. Como é que chama? Cunhados, meus cunhados, irmãos da minha esposa. Papa Pastel. Chama Papa Pastel. É o melhor pastel. O Neto vai todo dia comer pastel lá. O Careca, que é a cara do Dimba, também vai, né? Careca é meu parceirão agora. Nós estamos andando junto direto. Porque o Careca pede, como eu amo o Careca, o grande centroavante. Milton, você tem que falar que eu sou a cara do Dimba. E as filhas do Careca falam, pai, realmente você é a cara do Dimba. E as filhas do Careca me adoram. Entendeu? Quantas lojas Papa Pastel nós temos? Gostei da marca. Papa Pastel. Achei muito legal. Nós temos 4. Estamos indo para quinta agora. Você não deve comer muito, não. Você está em forma. Não, eu treino bastante. Já treinei hoje de manhã, já um frio. Você tem que treinar porque a seleção de Master está exigindo muito de mim. Muito bem, então, senhor Mano, vamos tocar a bola com o Alex Ribeiro e com o Paulo. Deixa eu só mostrar esses 3 livros, por favor. Aliás, no meu site, miltonneves.com.br, teu livro está lá, viu? Os livros que o Milton Neves mostra na TV. Temos mais de 400. Eu vou mostrando o livro aqui, quando estiver na tela, nessa câmera aqui, aí você explica, Alex, por favor. Está aí nosso querido Jorginho. Aliás, na minha estreia na Rádio Bandeirantes, o Jorginho fez um depoimento emocionante, Jorginho. Deus te pague. Que livro é esse? Quando foi ditado? Como é que acha? Por favor, Alex. Esse livro foi lançado logo depois da Copa de 94. Tem 23 histórias de atletas de Cristo, as fascinantes histórias dos atletas que estão aprendendo a vencer na vida. Então tem aí o Silas, Jorginho, Baltazar, o Miller, o Farel, né? João Leite, Baltazar, né? E tem 2 que andaram com a gente que preferiram... Como é que faz para comprar esse livro, Alex? Lá no site de Atletas de Cristo, www.atletasdecristo.org, pode encomendar que a gente manda pelo correio. Marinho, eu peço para você botar um GC aí, como é que é? É atletasdecristo.org.org. Só .org. Então, atletasdecristo.org. Só isso. Bom, então esse é o primeiro livro que eu vou mostrar. Vou mostrar outro aqui do Alex Dias Ribeiro também, ó. Na capa, o Cláudio André Tafarel. Ontem, aquelas imagens terríveis lá de Londres, né? Aquele atentado, mais dezenas de mortos.
E ontem na TV Record a gente mostrou imagens de Londres e tinha um rapaz todo ensanguentado em inglês, mas incrível, a cara do Taffarel. Na primeira vista, meu Deus, será que é o Taffarel? Ainda bem que não era. E esse livro também foi lançado depois de 94, né? Foi isso aí, uma reportagem sobre o que aconteceu dentro da seleção brasileira, nos bastidores da seleção brasileira na conquista do Tetra. Vê se está certo lá, atletasdecristo.org.br. Não, só .org. Tira o .br. É. Vamos tirar o .br, Marinho, por favor. Sim. Desculpa, Alex. Vamos mostrar o terceiro livro teu aqui, que esse aqui foi o primeiro que você me deu uma vez. A minha esposa te adora também, como Silas, evangélica como vocês. A Lenice, aliás, tem um pastor lá de Campinas que é adorado, como é que ele chama? Tem um pastor que está a partir de Campinas, que tem uma igreja lá, a minha cunhada também, a Cláudia Chamanhão, né, pastora, vai muito lá, infelizmente eu esqueci o nome dele. E esse livro, como conseguir? Esse também no mesmo endereço, esse é um livro de autoajuda, você pode ser mais que vencedor, mesmo não sendo campeão do mundo, onde eu falo da minha bibliografia. A bibliografia é o veículo que leva um conceito mais que vencedor até o leitor. Esse conceito é do apóstolo Paulo, mas o livro não é um livro de religião, é um livro que conta todas as minhas peripécias nas pistas, as capotadas, as batidas, as encrencas, como os regulamentos são burlados, como a Fórmula 1 é um circo meio podre e como a gente pode sair disso mais que vencedor. Um conceito de vitória que vai além do aqui e agora. E aí, senhor Armando? Pastor é o pastor Aguiar. Ah, tá vendo? Lá de Campinas? Se não for ele, é um tão querido quanto ele, porque o mais querido lá é ele. Ele até me mandou e-mail, repita como é que ele chama? Pastor Aguiar Valvassoura. Tá vendo? Vamos falar de futebol um pouco, Silas, também, senhor Armando? Eu queria perguntar um negócio de um assunto que ele tocou aí, que eu acho muito importante, que sempre me chamou a atenção. Essa transição do jogador que encerra a carreira e deixa de ser o ídolo, deixa de estar diante dos holofotes, né, da mídia, do torcedor. E você falou de uma coisa que também me chamou a atenção. E uma vez o Mário Sérgio Pontes de Paiva também falou para mim do número grande, Milton, de separação que existe nesse período de muita esposa, né, de muita mulher de jogador, que quando o jogador para de jogar, sai da mídia, o salário diminui, some e ela some junto também. Tem muito caso disso aí, Silas? Tem. Eu vou dar a estatística dos Estados Unidos, que aqui ela é bem pior do que lá, porque lá o jogador ele só muda da categoria de base para o profissional depois que ele passa pela universidade. E aqui não, aqui o jogador pode nem estudar e ser um jogador profissional. Então, depois de um ano que deixa de jogar, 25% dos atletas estão separados. Depois de 2 anos, 50% estão separados e quebrados. 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, 78% dos atletas estão quebrados, divorciados, e dessa galera, 65% não tem, uma qualidade para trabalhar num outro setor que não seja futebol. Não tem uma graduação escolar, porque a maioria não estudou. Então, 4 de cada 5 atletas terminam a carreira numa situação muito complicada, sem saber o que fazer. E é humilhante para um cara que a vida inteira foi uma máquina de jogar futebol, de repente se vê sem fazer nada. O cara fica sem chão, o cara perde a estrutura, perde... O que chama atenção, Milton e amigos da Rede Mulher, é o seguinte... Já estão rolando as decisões do Silas. Essa é a primeira de 85 contra a Portuguesa. Porque eu tive a oportunidade, o prazer de cobrir 3 finais da NBA, e lá eu conversei muito com dirigentes da NBA, com jornalistas. John Longley estava lá. John Longley também estava lá. E eles me disseram o seguinte, que essas multas vultuosas, né, que eles cobram, às vezes, jogador quando é expulso, multado, por isso e aquilo, tem um percentual dessa multa que vai para o sindicato dos ex-atletas. Porque é isso que você estava falando, muitos estão, mesmo na NBA, quebrados, completamente quebrados. Queria perguntar para vocês exatamente isso. Vocês têm algum fundo que ajudam ex-atletas, que ajuda ex-atleta? Aqui no Brasil, um dos objetivos dessa seleção... Essa obrigação tem que ser das federações que mamam nesses jogadores. Mas não adianta, eles não fazem isso. Da vida, e não um jogador mesmo pagar para jogador. Mas um dos objetivos da seleção brasileira de Master é não ajudar somente com grana, mas ajudar também criando uma forma de trabalho. O Jorginho, por exemplo, tem ajudado muito, o Josimar lá,
O Josimar está trabalhando lá com ele. Então, uma pessoa que foi um grande craque no futebol e que, por razões várias, né, variadas, hoje sentiu necessidade de uma ajuda. O Jorginho está lá ajudando o Josimar. O Josimar tem jogado com a gente também na seleção de Master. E essa é uma das maneiras de estar ajudando. Nessa seleção de Master, dá uma fechada aqui, Mário 40. Ó, o dos agachados, o último careca, eu não sei quem que é o penúltimo. Agora, o antepenúltimo é o Dimba, não é? Não é o Dimba? O antepenúltimo, dos agachados, o último é um careca, depois tem um cabeludo e o antepenúltimo é o Dimba do São Caetano, não é, ô Silas? Não, é o careca. Não é o careca, é o Dimba. Não é, meu Deus, é o careca. É o Dimba, é a cara do Dimba. Esse daqui, Dimba. Não, esse é o careca. Esse é o Dimba. Ô Silas, não é o careca? É o Dimba, escureceu. Aqui. Não, é o Dimba, esse é o Dimba. Não é o Dimba, Silas? É o Dimba, é o Dimba. É o Dimba? Pô, Silas, você quer saber mais que o Silas que joga? Pô. Ô, Silas, quando você foi para a Argentina, eu tive a oportunidade de transmitir tua estreia pelo São Lourenço, no torneio de verão, que é a preparação lá. E a gente falava muito da tua nova influência, que você já foi para a Argentina com a ideia de levar muita gente para a igreja. Qual foi a maior restrição, o maior obstáculo que você encontrou, sendo brasileiro, jogando na Argentina e com essa proposta lá? A minha situação na Argentina, eu acredito que foi Deus quem me mandou lá mesmo, porque eu não queria ir para a Argentina. No México agora jogou Alemanha, Brasil, México, e a seleção da Argentina estava lá. E eu ficava sentado na mesa conversando com os argentinos, Bertoni, Pato Filhol, Diego Latorre, Léo Rodrigues, os grandes craques da Argentina, e o pessoal não entende. Então eu acredito que realmente foi porque Deus tinha um propósito dentro do futebol lá na Argentina, como teve aqui no Brasil, através do João Leite, através do Alex, através... Você foi um dos pioneiros de Atleta de Cristo? Fui. Nós começamos em casa com 3 atletas e um amigo lá argentino. E hoje nós estamos em mais de 15 cidades na Argentina, Equador, Bolívia, Colômbia, Uruguai, Paraguai. Todos que saíram dali, nós tivemos durante 6 anos tudo, um programa de televisão. Eu lembro. Nós comentávamos muito durante a transmissão que o maior objetivo teu lá na Argentina não era nem mostrar o que você sabia de futebol, porque todo mundo sabia que você sabia. Mas de quebra Deus me ajudou. De quebra também eu sou campeão lá depois de 20 anos. Acabou sendo campeão. O treinador São Lourenço de Almagro. São Lourenço. O treinador me mudou de posição. O time é um São Caetano, né? O DVD tá aí. Pede pro diretor colocar pra rolar depois aí, que tem... A maioria dos meus gols eu fiz tudo lá na Argentina. Vamos colocar já. Tá, o último gol olímpico na Argentina eu fiz contra o Boca Júnior. Olha, eles estão rolando suas comemorações, Paulo Silas. Não, lá no gasômetro. Olha lá, não é o São Lourenço? Esse foi... Olha lá. É São Lourenço. São Lourenço. Porque o São Lourenço é o time Põe tela cheia, Marinho, por Muita favor. gente acha que é a cidade de São Lourenço, mas é da cidade de Buenos Aires mesmo. Aí tá nas comemorações. Se ele puder passar direto lá pros gols lá, aí tem o... O Alex Dias Ribeiro falou que você nunca fez gol, que você só passava. O Alex estava lá o dia que eu fiz o gol. Verdade, Alex? Ele estava lá. Olha lá, ó. Eu estava lá e vi ele fazer o gol e depois tive o prazer de andar com ele na Caixa de Florida. A gente não conseguia andar. Ele era, depois do Maradona, o cara mais conhecido na Argentina naquela época. E o único brasileiro que o pessoal gostava, né? Porque tem sempre essa rixa aí de brasileiro com o argentino. Mas quando o Silas jogou lá foi diferente. Camisa 10, rapaz. Mas um grande orgulho que eu tenho de ter jogado na Argentina é que lá no México agora, quando eu cheguei, tem um menino lá que chama Guillermo Franco, que joga no Monte Rey. E ele é argentino naturalizado mexicano. Tem 3 anos que ele está no México. Foi feita uma pesquisa na televisão. 82% da população quer que ele jogue pela seleção mexicana. E eu apresentei a esposa para ele, apresentei ele para a esposa, eles estão casados, têm 3 filhos, formaram uma família maravilhosa lá. Ele é um dos líderes do nosso trabalho lá, ele abriu a casa dele. Então eu acho que essa que é a vitória que pra gente vai ficar. Porque isso aí, gol, isso aí, né? Um dia vai passar tudo, mas essa vitória na vida da pessoa, os filhos dele vão poder falar, houve uma pessoa na Argentina há 30 anos atrás que meu pai conheceu, assim, eu acho que... Não te falei, Ivan Zimmermann, não te falei, sua irmã, antes do programa? Nós vamos conversar com 2 figuras, um foi piloto de Fórmula 1, o outro grande jogador da Seleção Brasileira e do São Paulo.
Só que eles não vão falar muito do esporte a motor e de futebol. Eles têm uma outra preocupação hoje. Não te faz Olha aí lá o Guilherme Franco, lá, número 16. Ô Silas, o boleiro, o jogador de futebol tem lá um time. Então tem várias pessoas de diferentes segmentos da população, a maioria das classes humildes. E tem o que gosta da gandaia, gosta da noite. Como é que você, com a sua mentalidade sempre voltada para Cristo, para ser um cara religioso, às vezes convivia com um cara que jogava contigo do teu lado, só que o cara gostava da noitada e gostava de sair meio zoado por aí. Como é que era essa convivência para depois não passar isso dentro do time, no campo, jogando? Tinha esse tipo de coisa? Eu acredito que você tem que, cada um respeitar a individualidade. E principalmente, tem um versículo na Bíblia que é muito interessante, que fala assim: em todo tempo ama o amigo, e no dia da angústia se faz o irmão. E há amigos que são... Como é que é? Em todo tempo você ama o seu amigo, seja ele como ele for. E no dia da angústia dele, ele vai se tornar seu irmão. Porque se você começar a apontar o dedo para ele quando ele está fazendo coisa errada, a hora que ele estiver atravessando por um problema, o último que ele vai procurar é você. Agora, se você amar a pessoa, independentemente de como ela é, com os erros e acertos, porque você também tem, então no dia da angústia ele vai vir buscar você. Então, eu acho que tem que ser dessa maneira. Eu tenho, hoje, nós na seleção de Master, atletas que foram campeões mundiais, atletas milionários que estão ali na seleção, e hoje ninguém mais é estrela. Todo mundo agora é pai de família, é marido, e ninguém fez faculdade para ser pai de família, nem para ser marido, nem para administrar o dinheiro. Então agora a gente pode falar no mano a mano e a gente vê que existe um respeito muito grande por a gente ter vivido dessa maneira, né? Só uma coisa, por exemplo, o caso que nem o Josimar hoje. O Josimar chega numa hora que vocês estão conversando lá entre vocês, o Josimar chega e fala: puxa vida, olha o que eu fazia naquela época, olha o que eu fiz, não sei o que. Chega a um ponto ele chegar a falar isso, ou ele fica só tentando levar a vida dele para outro rumo? Não, eu tenho certeza que tem muita esposa que deve estar vendo a gente aqui agora, de jogador que deve estar falando: puxa, se meu marido tivesse sabido disso há 10 anos atrás, ou sei lá, a gente talvez não tivesse separado. Então, eu acho que, como a gente falou aqui, a maioria de nós, 99%, vem de família pobre. Eu vim de família pobre, a grande maioria. Então, se você não tem... Eu tive o irmão Eli que jogou futebol. Jogou muito. Que me ajudou nos atalhos aí quando eu comecei a não dar assim, tanta cabeçada. Eu tive o Alex quando eu tinha 15, 16 anos, ele já estava com a gente. E ele abria a porta da casa dele, um cara que era famoso e tudo, poderia estar vivendo a vida dele também. Não, ele abria a casa dele para mim, para o Dida, para o Miller, para quem quisesse. Era o Gilson, né? Aquele jogador de basquete Gilson Trindade, que ia lá também. E ali a gente estudava o atleta e a Bíblia, o atleta e a imprensa, porque você vê, não existe uma relação tão boa como a gente tem, por exemplo, não é normal. Você é de uma camada desfavorecida da população e não tem a menor estrutura na vida profissional. Porque o atleta não quer ser criticado. Ele só quer escutar coisa boa. Você criticou o atleta, ele faz a cruz para você, você não faz mais parte. Nós estamos rolando 86 na tua Campinas, Guarani, e quando o Aragão errou a favor do teu São Paulo, não dando aquele pênalti do Wagner Basílio no João Paulo, são imagens maravilhosas, todos São Paulinos. São Paulo empatou com o Atlético Paranaense quarta-feira, vai ser campeão, acho, dia 14 aqui. O São Paulino está emocionado de ver essas imagens, mas as suas palavras e do Alex são mais importantes do que... Porque futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Aliás, nesse jogo aí, o Careca, que é a cara do Dimba, ele fez um golaço de canhota. Olha, foi no último minuto, né, Silvio? Foi a única vez que o Pita ganhou de cabeça uma bola. O Pita ganhou de cabeça na vida dele, foi aquela ali. E na época o Careca parecia mais ainda que o Dimba, em 86. Agora, continue falando aí, você com o Alex, porque as palavras de vocês são mais importantes do que a bola rolando. Eu queria perguntar para o Alex, como é que começou tudo isso, Alex? Atletas de Cristo? Isso. Como é que essa sementinha apareceu? Bom, antes de Atletas de Cristo existir, eu era apaixonado por automóvel desde moleque. E quando eu queria estrear no automobilismo, é um esporte muito caro. E eu era muito ruim de bola, então não tinha jeito, eu tinha que migrar para outro esporte. Então eu fui para o basquete. Mas não funcionou também, não. Por motivos óbvios, Aí eu tentei o tênis, mas podia jurar que a minha raquete era furada e tal. Muito cara a raquete. Não conseguia acertar a bola, não tinha jeito. Aí eu fui para o automobilismo e foi uma paixão, assim, a primeira vez. Quando eu vi a primeira corrida de automóvel na inauguração de Brasília,
Falei, é isso que eu vou fazer. Quando eu crescer, eu vou ser piloto. Não cresci muito, mas quando chegou a hora que eu podia correr, eu não tinha dinheiro para comprar o carro e eu comecei a pedir a Deus um carro de corrida. E até especificava o modelo desse carro, fiz uma ficha técnica e orei um bocado para Deus e Ele me deu o carro. Não saiu do jeitinho que eu encomendei, não, mas meu pai teve um baita acidente com o Fusca dele, quase morreu. Você com o Emerson. E um dia, quando ele já estava no hospital conseguindo falar, eu fui lá e pedi o que sobrou do Fusca e ele me deu. E junto com outros 3 malucos que estudavam comigo no Científico da Universidade de Brasília, nós transformamos o que sobrou do Fusca num carro de corrida. E começamos a correr em Brasília com esse carro de fundo de quintal. E eu estava muito feliz porque Deus me deu um carro e eu pus essa frase, Cristo salva, no meu carro. Essa era a minha maneira de dar um retorno para Deus. E ali depois... o Paulo Sérgio, você e o... Quem? O Roque Santa Cruz. Eu acho que é o Roque Santa Cruz, não é? Parece que é ele. É o Roque Santa Cruz. É ele mesmo. Desculpa, é porque Cristo salva está para todo lado hoje. Foi você que criou? Não, quem criou foi Deus. Quem que botou a frase? A frase, quem usou ela no meio esportivo foi eu. E aí fiz aquele logotipo e ficou sendo uma marca. E daí pra frente todos os meus carros tinham aquele Cristo salva. Olha como é que ele é, parecia o Jean-Pierre. Parecia François Sever. François Sever. As 24 horas de Le Mans. Mauro Betti da Rádio Bandeirantes disse que o homem mais bonito que ele viu na vida é o François Sever, mas morreu. Essa foi a primeira vez que eu guiei um carro de Fórmula 1, era o March do Ronnie Peterson, em Silverstone. O sueco, né? Era uma marcha do Ronnie Peterson. Ronnie foi Peterson, companheiro esse era bonito Emerson também, hein? Ele foi sempre saía na pole position e não chegava muito no final porque ele puxava muito pelo carro. Ronnie Peterson, sueco, mora no céu. E agora? Aí foi quando eu ganhava tudo aqui no Brasil, foi meu primeiro título de campeão brasileiro. Eu fui número 1 no ranking dos pilotos brasileiros, antes de eu partir para a Europa. Tinha um cabelão, hein? Eram bons tempos. É o Wilson Fittipaldi que está ali do lado? Quem é que está ali do lado? Não, é o Clóvis Moraes e o Chiquinho Lameirão do outro. Beleza. Então quer dizer que começou tudo graças a um pedido seu, ali no momento íntimo seu, e Deus, vamos dizer assim, você pediu um carro de corrida. E Deus me deu. E aí você, quando conseguiu, você colocou Cristo salva. Para expressar minha gratidão para Deus. E depois, qual foi o passo seguinte? O passo seguinte é que eu comecei a correr, depois eu entendi que o esporte era um veículo de comunicação. Quando eu fui campeão brasileiro, o JB fez uma entrevista comigo, por que o Cristo salva? E aí eu expliquei direitinho e, para minha surpresa, aquilo foi publicado numa página inteira do JB de domingo e eu percebi que eu pude passar essa mensagem para muita gente. Lá o Copersucar. E daí para frente, foi o último Fórmula 1 que eu guiei, foi o Copersucar. No GP Watkins Glen, nos Estados Unidos, e no Canadá, em 77, foram minhas 2 últimas corridas na Fórmula 1. E aí, você estava falando? Bom, aí ficou... Eu entendi que o esporte é um meio de se comunicar essa mensagem e aí eu também fui crescendo espiritualmente, eu fui entendendo que mais importante do que correr era ser o mensageiro. E eu não fui campeão do mundo, não tive a chance de ganhar um bom carro na Fórmula 1. Foi frustrante a minha passagem pela Fórmula 1, porque para chegar lá eu só andei entre os primeiros e quando eu cheguei lá o meu carro era que nem uma Minardi, eu andava atrás. Botando grana, né? Alex. E aí, nessa frustração toda, foi que eu aprendi a lidar. Olha lá, Jesus salva, aqui atrás. Diga. Alex, o Ayrton Senna, eu lembro uma vez que ele deu uma entrevista e ele falava que em determinado momento de algumas corridas ele sentia a presença de Deus. Ele falava que era porque estava ali o atleta. Aí a imprensa ironizou. Hã? A imprensa ironizou. Eu lembro muito bem disso. Conversando com Deus, volta. Agora, você que praticou esse esporte, são ali um carro, o teu braço, tua perna, acelerador, freio, câmbio, e você está ali a 300 por hora, fazendo uma curva, o alambrado vindo da mureta. Sem algum, por exemplo, eu acredito realmente no que o Senna tenha falado sem ironia. Em algum momento na tua carreira, numa curva assim mesmo, você sentiu, chegou a sentir a presença mais forte, um momento do que o outro? Eu senti a presença de Deus toda vez que eu parei para prestar atenção nele, porque Deus está em volta da gente, o amor dele permeia toda a humanidade, toda a terra. É como as ondas de rádio aqui, por exemplo, está acontecendo coisas que nós não estamos vendo, mas a televisão transforma essas coisas que nós não vemos em imagem e som. Assim é a presença de Deus. Quando o nosso aparelho receptor consegue sintonizar ele, você pode pegar a sintonia dele em grandes momentos, grandes batalhas. Quando eu ganhei essa corrida de Nürburgring na Alemanha, foi um pau com o Keck Rosberg,
e o Ed Shearer, eu ganhei, eu ganhei por 30 centímetros dele, depois de 2 horas de corrida. E era uma batalha tão dura que eu conversava com Deus o tempo todo. Me ajuda aqui, chefe, que tá brabo o negócio. E tinha hora que eu desanimava e ele falava para mim, ué, já desistiu? Eu falei, não, eu creio. E, vamos lá. Então, Alex, vamos conversar. O Keck Rosberg não é da finlandês. Morreu na Copa Sul. Finlândia. Finlandês. Vamos Finlandês, foi campeão do mundo. Bastante, Alex, para o Barrichello um pouco melhor, gente. Não foi campeão do mundo sem praticamente ter ganho a corrida nenhuma. Ele chegava em segundo. Melhor na Fórmula 1. Ganhou uma corrida. De não pagar tanto mico mais para o alemão. Não, ali, veja bem, eu acho que a régua de medir sucesso do mundo que a gente vive é uma régua cruel. Então, piloto tem que ser Schumacher, mulher bonita tem que ser Gisele. E perto da Gisele as outras são feias, perto do Schumacher ninguém anda mais. Não é por aí. O Rubinho é um grande piloto, ele só não produz os resultados que o outro produz. O outro é um fora de série. Agora, tirando o Schumacher ali, eu acho que o Rubinho não deve nada a nenhum dos outros pilotos da Fórmula 1. Agora, vou colocar as decisões do Silas, mas eu estava olhando o rosto do Silas, olhando para o Alex. Você olha para o Alex, você ouve o Alex e olha para o Alex como se estivesse vendo o teu irmão, o teu pai. Você tem uma profunda admiração pelo Alex, né, Silas? Tenho. Ele se emociona, porque é uma admiração que é uma coisa impressionante, é uma coisa linda. Fala, Silas. Pode falar. Deixa ele continuar falando até eu se recompor um pouquinho, né? Isso é a recíproca verdadeira. Esse é o Silas maravilhoso. Vamos conhecer um pouquinho mais o Silas aqui no Golaço nesta sexta-feira. Eu falei, toda sexta-feira a gente conta muita história aqui, mas o Silas da Seleção Brasileira e do São Paulo, o negócio dele é outro hoje. Então nós estamos ouvindo as palavras do Silas e do Alexis Ribeiro. Ouvir o Alexis Ribeiro faz bem para a alma. Mas vamos conhecer um pouquinho mais da vida desse ex-jogador, desse pai de família, desse rapaz exemplar, Paulo Silas Oliveira. Vamos ver. Paulo Silas de Prado Pereira, 39 anos de idade, apareceu com destaque no futebol na década de 80. Foi em 85 que, ao lado de craques como Careca, Miller, Pita, Sidney e outros, montou uma verdadeira seleção, chamados de Menudos do Morumbi. Elogio ou gozação? Bom, os Menudos do Morumbi eu acho que soava como uma coisa positiva, porque na época o grupo musical mais importante, mais famoso, eram os Menudos. E eram jogadores jovens que também eram cobrados por essa idade, mas eles conseguiram se afirmar e firmar a posição deles no time, mostrando o valor deles. Conciliou que na época surgiu esse grupo porto-riquenho que é chamado de Menudo, e como nosso time também era jovem, né, então a imprensa botou o nome de Menudo. Para nós foi importante também, que era eles na música e nós no futebol, né? Cada um respeitando a sua individualidade. Quer dizer, o Miller era um cara mais novo, mais brincalhão, estava em ascensão, era o bonitinho dos Menudos. O Silas era mais um cara reservado. Nós tínhamos na época o Pita, o Falcão, vários jogadores. O Careca, que era a nossa grande estrela. O grupo sagrou-se campeão paulista em 85, em uma final inesquecível contra a Portuguesa. Eu acho que esse título em 85 foi a consolidação da ideia que o São Paulo teve no momento de priorizar os meninos que estavam subindo as categorias de baixo, uma nova filosofia com o Cilinho implantando, e principalmente a confirmação desses meninos que estavam surgindo, Silas, Sidney, Visoli, o Miller. Silas esteve presente também no título nacional em 86, contra o Guarani em Campinas. Neste mesmo ano, Silas defendeu a seleção brasileira na Copa do México. Silas mostra talento não somente como jogador de futebol. Na verdade, eu acho que hoje ele joga tênis o dia inteiro e à noite também, de vez em quando. Ele me desafiou para uma partida que eu ainda preciso preparar muito, porque eu sei que o nível dele hoje já é muito bom, mas eu sei que ele anda jogando muito bem tênis. Durante a Copa de 86 no México, ele se destacava e não escapava brincadeiras do ponta e já falecido Edivaldo. O Silas é ET, é o ET, né, disputando o campeonato aí de Wimbledon. Esse campeonato aqui é um campeonato fortíssimo. Eu vi. Você viu, não viu? O nível técnico é dos mais elevados. A gente fazia todos os dias o trajeto do Morumbi até o CT da Barra Funda, pegando todo aquele trecho da Marginal. E isso demorava, então a gente brincava, e ele contava muitas histórias. E uma vez o Sidney,
nós entramos na Marginal, na saída da Barra Funda, o Sidney foi na frente, olhou para o trânsito e disse, meu Deus, olha só, aqui por baixo a gente vai demorar umas 2, 3 horas. Aí o Sidney gritou, bom, por alto a gente vai chegar amanhã de manhã. Quer dizer, aí o ônibus todo achou muita graça, porque ele sempre tinha uma palavra para brincar, para descontrair, a gente tinha muito tempo para brincar, porque o trânsito naquela época, como hoje, era muito difícil. Aquele grupo era muito divertido, e ele também participava bem, gostava das brincadeiras, a gente sempre sacaneava um com o outro, era um cara muito alegre. Apesar de jogar ao lado da marcação, Silas era um meia de armação nato. O Silas sempre desde garoto foi diferenciado, né? Desde juniores ele era diferenciado pela habilidade, pela visão que ele tinha de jogo, né? Pensava muito rápido, um raciocínio muito rápido. E nessa campanha nossa de 85 do Paulista e do Brasileiro 86, foi muito importante que ele encaixou bem no time ali, né? Junto com o Pita, com o Márcio Araújo e nós ali que fazia a parte do ataque, ele era um atleta fundamental no nosso esquema. Nosso ataque na época era o Sidney, o Careca e o Miller. São 3 velocistas, jogadores muito rápidos. E o Silas é quem dava o equilíbrio do meio campo para saber dar o intervalo entre a defesa e o ataque para que a bola chegasse ali, porque senão eles passavam da bola mesmo. Para brilhar, precisava da ajuda de companheiros. E foi com o Visoli que ele se adaptou. Ele sabe que eu era um atleta completamente diferenciado também na minha condição atlética. Eu corria muito mais, eu tinha muito mais compatibilidade, combatia muito mais e sempre deixava ele muito em situação muito favorável. Quer dizer, você correu muito pelo Silas, então? Também, bastante. E às vezes eu brinco com ele, eu falei, Silas, você ganhou tanto dinheiro, você podia dividir um pouco comigo, né? Porque eu corri tanto por você na base e a gente dá risada disso daí e tal, mas eram características diferentes, eram momentos diferentes, era a minha característica realmente. Um companheiro que não esquece os momentos de concentração, quando ainda eram juvenis no São Paulo Futebol Clube. Nós tínhamos um quarto dividido, né, que eram os jogadores do Júnior, né? E era um quarto que moravam 12 atletas só, e 12 atletas muito fortes, né? E tinha a gente chamava de Javari, Maracanã e Morumbi, que eram 3 quartos divididos, né? E a Javari era o nosso, que era pequenininho, ninguém invadia. Aí nas madrugadas a gente pegava os 12 atletas e invadia o Maracanã, com briga de travesseiro, brincadeira de travesseiro, mas tudo muito sadio, né? E tem muitas histórias assim interessantes que a gente pode estar lembrando sempre, mas foram histórias assim que hoje eu encontro com o Silas, a gente dá muita risada ainda, porque foram histórias muito sadias e muito proveitosas para as nossas vidas, né? Em 87 voltou a conquistar o Paulistão, derrotando o Corinthians na grande final. Em 89 derrotou o São José e sagrou-se tricampeão estadual. Depois Silas saiu do país, foi para o Sport em Lisboa, Cesena e Sampdoria da Itália e retornou ao Brasil defendendo o Inter de Porto Alegre. E em Porto Alegre, onde também é uma população bem bairrista, eu sou gaúcho, eu sou de lá, as pessoas demoram um pouco para aceitar os jogadores de fora, mas ele se entrosou perfeitamente, ele entendeu o povo gaúcho assim que chegou e também conquistou respeito, conquistou títulos e deixou saudades que o pessoal fala muito bem dele até hoje. Jogou no Vasco da Gama e depois apareceu um desafio na carreira. Cobiçado pelo futebol argentino, ele foi para o São Lourenço. Jogo pesado, um brasileiro jogando na Argentina. Ele conseguiu se tornar ídolo no nosso país, no nosso maior rival aqui do lado. Mas aí, mais uma vez, ele chegou com aquele jeito dele, bem tranquilo. Ele é uma pessoa sempre ponderada, sabe, para alguns sisudo, para quem conhece mais brincalhão, e se impôs e conquistou respeito. E hoje parece que ele é da assessoria até hoje para esse time de lá. Quer dizer que ele não conquistou o futebol da Argentina, o São Lourenço, não só com o futebol, mas o respeito de uma pessoa que foi lá para ensinar e poder transmitir alguma coisa. Eu acho que é um marco e é esse o tipo de jogador que a gente precisa sempre exportar, para que eles vão, além de fazer o trabalho deles muito bem, eles acabam deixando uma imagem muito positiva que as pessoas acabam buscando para ser aproveitado em outro setor. O último título da carreira foi o estadual do Paraná pelo Atlético em 2000. Silas era o típico jogador clássico, meia de habilidade, daqueles difíceis de serem encontrados nos dias de hoje. Mais do que um jogador de futebol, Silas foi um exemplo de homem e companheiro. Silas é uma pessoa, sempre foi tranquilo, né? Uma pessoa maravilhosa, um menino de um bom coração, sempre brincalhão, né? Um cara muito importante pro grupo, em todos os termos de conversar. Dentro do campo também tinha uma importância muito grande, é um excelente amigo.
todas as vezes que eu encontrava o Silas, e isso acontece até hoje, e quando eu vejo o Silas caminhar, eu começo a ter um pequeno acesso de riso. Porque eu não consigo entender, porque as pernas dele sempre querem uma para o lado contrário da outra. E eu sempre brinco, imito ele sabe que é uma brincadeira, e quando eu encontro o Silas em algum lugar, eu não cumprimento primeiro, eu começo a caminhar como ele. Ele já sabe que eu estou brincando com ele, é uma brincadeira saudável, mas na verdade eu sempre brinquei, eu acho que ele deve estar até meio cansado dessa brincadeira, porque desde que ele era menino até hoje eu continuo brincando. Mas ele é uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito e dou os parabéns para ele, porque ele não foi só um grande jogador, ele foi um grande homem que continua dando exemplo para todos aqui. O Silas hoje guarda dentro de um dicionário dele, que é do coração dele, todas as lembranças dos jogadores que passaram com ele. E ele é muito grato nisso, porque ele não sabe o que eu vou dizer. Que existem pessoas que falam com ele por telefone e quando se encontram comigo, se emocionam, porque o Silas sempre foi o mesmo, desde amador, profissional e agora também que está numa situação muito mais favorável e conquista na vida dele. Bom, um abraço pro Silas, estou com saudades, né? A última vez nós nos encontramos foi na festa de São Paulo. E vamos ver se a gente se encontra por aí, pra gente bater um papo. Continue sendo agora a pessoa que você é, treinando bastante tênis, não muito porque eu ainda vou te alcançar, não sei quando, mas eu estou me preparando, e que a gente possa se encontrar mais, porque você é uma pessoa que eu conheci, convivi juntos, jogamos juntos, conquistamos títulos juntos, mas nós conquistamos muito mais do que isso, o respeito um pelo outro como homem. Um abraço e boa sorte. Esse é o Gilmar Cachorrão, rapaz. O Fernando Lima de Irituia, lá no Pará, vendo o programa, muito obrigado. Um abraço também pro Ricardo Madrigali, fã de Elô Campagnolo. Todo mundo gosta da Elô Campagnolo, todo mundo quer Elô definitivamente no lugar da Renata Love Fran, né? Estamos estudando. Meu caro Silas, o pessoal falou muito bem de você aí. Tudo você sabia disso, né? Não. Não sabia? Isso é pegadinha, né? O quê? Não, eu acho que deve ser importante você passar por tudo quando você passou e poder voltar a hora que você quer. Deixa tudo que é porta aberta atrás. Não, sem dúvida. Eu vi a tua emoção quando apareceu o Edivaldo, ponta esquerda, brincando, né? Muita, porque o Edivaldo, ele, pouco tempo antes dele falecer, ele estava andando aí umas barcas meio furadas e tal, e eu tive uma conversa muito séria com ele, lá na USP, a gente treinava lá, e eu tive uma conversa muito séria com ele, para ele tomar jeito, né? E eu não sei o que aconteceu depois, porque a gente não se viu, e quando eu recebi a notícia, eu realmente fiquei muito chateado, assim, porque às vezes a gente tem oportunidade com os atletas, e às vezes porque a gente está preocupado com as nossas coisas, a gente deixa passar, às vezes uma palavra uma palavra às vezes que você dá muda a vida de um atleta por completo. O Jorginho, por exemplo, pegou o Cicinho agora lá na Alemanha e falou para ele, Cicinho, Cafu, Belete, você, cara. Hoje é você, não é nem o Cafu, nem o Belete, é você. Lá. E essa palavra do Jorge pro Cicinho, eu acho que caiu assim profundo nele, porque ele não jogou tão bem o primeiro jogo. Nem o segundo. Foi substituído, entrou o Michael. Depois, quando ele voltou, aí nós vimos, todo mundo viu o Cicinho, que a Europa toda hoje fala do Cicinho. Jogou muito quarta-feira em Porto Alegre, no empate 1-1 com o Atlético do Paraná. Mas só, desculpa, senhor Mani, bota de novo aí o Edivaldo, mineiro como eu, revelado lá pelo Novo Horizontino. Ele morreu na Castelo Branco a bordo de um Tempra, e ele tem um irmão que mora nos Estados Unidos, moveu uma ação muito grande contra a montadora, que está rolando, é uma coisa lenta. O senhor doutor Francês, o advogado que está cuidando do caso. Eu fiz neste prédio aqui, que era a sede da TV Record, um programa com o Osmar Santos, em que o Edivaldo fez. Foi na Copa do Mundo, eu trabalhava na época, eu anunciava no meu programa Adidas, eu trouxe várias bolas da Adidas aqui. O programa do Osmar Santos, domingo à noite aqui, era nesse prédio na Rede Record, e o Edivaldo veio com várias moças, ele estava deslumbrado, meninas lindas, modelos, aquele negócio todo. É nesse sentido que Copa que foi, eu não lembro que Copa que foi, acho que no 82, 86, Copa do México. Você deu conselhos para ele em relação à vida extracampo, né? Sem dúvida. E ele estava voltando de Cesário Lange, na casa do Lange lá, um jogo que eles foram fazer. O pessoal pediu para ele ficar para dormir, mas acho que ele tinha algum compromisso aqui, e aí voltou. O Lange também foi trocado por um trator, não sei se vocês lembram dele. No Japão. Para Yama. E jogava no São Paulo, foi trocado por um trator. Hoje está bem pra caramba lá em Cesário Lange, e eles eram muito amigos, né?
Um então, abraço pro na Lange época houve um também. recall desse carro e o carro dele estava no recall, então o irmão mora nos Estados Unidos, moveu essa ação, não sei como é que ficou. Bom, esse é um programa especial nessa sexta-feira, dia 9 de julho, com o ex-piloto Alex Dias Ribeiro, o ex-jogador Paulo Silas, hoje mensageiros de Deus, né? Mensageiros de Cristo. Mas eu queria falar um pouquinho com o Silas a respeito do início da carreira dele, mas não exatamente do início da sua carreira, Silas. Queria que você falasse um pouquinho sobre treinador. Você foi lançado pelo Cilinho, né? E para muitos, Cilinho foi talvez um dos grandes técnicos da história do futebol brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho... Continua sendo, o homem morreu não. É que ele parou, né, Milton? Parou? Meio que deu uma parada, infelizmente. A gente quer ver o Cilinho de volta. Mas fala um pouquinho desses treinadores. O Cilinho foi a sua maior influência, foi o melhor de todos. Você trabalhou com o Tele também em Copa do Mundo. Fala um pouquinho dos treinadores. Eu acredito que ele conseguia enxergar as coisas que o jogador não vê, e ele também conseguia enxergar muitas coisas. Ele e o Cilinho, né? O Cilinho, que os próprios treinadores não veem hoje em dia. Porque hoje o treinador, ele não está só preocupado com a parte tática. Ele está preocupado em não perder o emprego, ele está preocupado em agradar o presidente, ele está preocupado em fazer política, muitas vezes. E o Cilinho, ele teve muito problema de relacionamento, a maioria dos clubes que ele passou, justamente por isso. Porque o negócio dele era tática, era dentro do campo. Inclusive, quando eu comecei, eu tinha mania de pegar a bola e voltar a bola. Eu recebia a bola, 3 ou 4 defensores, eu levava a bola e eu voltava para poder tocar para o Bernardo, ou para o Pita, ou para um que viesse de trás. Já era um cacuete teu. Ele parou o treino um dia e falou assim: se você pegar 10 vezes na bola, se você pegar 10 vezes na bola e enfrentar os 4 defensores e perder a bola 10 vezes, continua como titular. A próxima vez que der essa voltinha aí, tocar a bola para trás, sai do time e não volta mais. Então aquilo, para o Miller, ele falou: Miller, você é jogador para 2 gols por jogo. Então você tem que buscar isso. Primeiro Campeonato Brasileiro, Careca fez 26 gols, Evair 25, Miller 24. Quer dizer, primeiro Campeonato Brasileiro do Miller. Então ele tinha essas coisas assim que ajudavam muito a gente. E como todo atleta que está começando, e ele também é de Campinas, ele me levava embora depois do jogo. E depois do jogo ele me dava muito conselho, não só a respeito do jogo, porque depois do jogo ele não falava nada do jogo, ele falava na volta ou na terça-feira na reapresentação. Mas ele falava: e aí, o que você está fazendo, o que não está fazendo? Ele me ajudou muito também na vida. Então, eu acho que respeito por todos os outros treinadores que eu trabalhei, mas numa comparação tática, Cilinho e Tele, o que você poderia dizer pra gente? O Tele só trabalhou com craque, porque eu só trabalhei com o Tele na seleção. Então é muito difícil. Foi a mesma coisa que você falar. O Tele com o time do São Paulo, que foi campeão da Libertadores. É muito difícil você falar por ele, seguramente que ele teve a parcela, a responsabilidade dele em todo aquele sucesso. Mas o time também era muito bom. Eu fico com o Cilinho ainda. Agora, só uma coisa, Silas, você falou que ele trabalhou com craque. O que você acha mais difícil? Um técnico trabalhar com um time que tem 1 craque, 2 craques, ou o técnico trabalhar com um time que tem 11 craques? Que nem para você pega uma seleção brasileira com Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno. Você pega uma infinidade de jogadores. O que tu vai, como técnico, falar para esse jogador fazer? Eu acho que o cara sabe tudo. Você tem que trabalhar o lado psicológico, o lado do ego do cara. Não é mais por aí? Eu acho que pela forma como é o Cilinho, pela forma, por exemplo, como é o Leão, pela forma como é o Filipão, se der 11 craques para esses 3 treinadores, é campeão do mundo toda vez. Porque são treinadores que têm muito temperamento, são centralizadores, tá tudo centralizado neles. Então não tem, tudo bem, ele vai trabalhar com craque, mas a estrela é ele. Por exemplo, o Filipão chegou lá em Portugal, o Figo não queria o Deco, falou: sai o Figo, fica o Deco. Aí o Bahia também, que era grande estrela parece que era um esqueminha lá. E o Filipão falou: quer fazer parte do esquema? Tudo bem. E no principal jogo da seleção portuguesa na Copa da Europeia, ele pôde deixar o Figo de fora. Ele colocou o Figo para jogar. Quando o Figo saiu, o menino que entrou no lugar do Figo fez o gol. Classificou Portugal para a final. Postiga. Ele podia ter deixado o Figo de fora. Na final ele colocou o Figo.
deu responsabilidade para ele, mas não fez a cruz para ele. Então, eu acho que é por isso que todo jogador gosta muito do Filipão. Então, esse tipo de ato, você acha que o jogador respeita até às vezes mais o técnico? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu, sem conhecer o Filipão, eu sou fã dele, porque você vê atitudes assim dele, da parte dele, de ser humano. Né? Aquele gauchão que ele é, tudo meio grossão assim, mas você vê que ele é um ser humano. Ô Silas, você foi expulso de campo uma vez? Eu fui Atlético Paranaense e Goiás. Uma única expulsão em carreira toda? Não. Você mandou o juiz tomar banho? Não lembro de ter sido expulso. Você deve estar falando, não, na Argentina eu fui expulso também. O cara me deu um soco no estômago, eu reclamei com o Castrilli, o Castrilli me expulsou. Porque o cara me deu um soco no estômago. E lá no Atlético do Paraná? Lá no Atlético eu fui defender o Kelly e o Fabiano, que está no Palmeiras, lateral esquerdo. Porque acho que Zé Carlos o nome dele. Depois ele veio pro São Caetano também, estava no Goiás. Lateral? Um atacante. Ele foi cobrir lá, um moreno. Ele deu uma canhoto? Eu não sei se ele deu a cotovelada no Kelly ou não. O mesmo, perdão, que se envolveu naquele lance lá da quebra. Ele veio por Corinthians, agora parece que está no Japão. E aí, quando aconteceu aquilo, eu já tinha apartado uma briga do Evair com o Reginaldo Cachorrão, uns minutos anteriores. Mas ali, eu era o pai de todo mundo lá, porque eu era o jogador mais velho, capitão do time, então eu era o paizão lá no Atlético. Quando eu vi ele dando essa cotovelada no Kelly, não sei se ele deu ou não, porque o Kelly caiu, também não sei se o Kelly deu um migué lá, não sei. E ele veio pra cima de mim, faltava 30 segundos para acabar o jogo. Ele ameaçou de meter a bola lá na frente, estava 1-1 o jogo. Eu virei, quando eu virei ele me deu o drible, quando eu voltei ele já estava passando. Aí eu dei uma sarrafada nele que era para ter sido expulso de Curitiba. Só uma coisinha, falar em Curitiba, quarta-feira lá em Porto Alegre, 1-1. Eu quero saber quem é o campeão da Libertadores para você, quinta-feira no teu Morumbi, o teu São Paulo enfrentando o teu Atlético Paranaense. Você vai torcer para quem e quem vai ser campeão? Eu espero que o São Paulo seja campeão. Eu estou torcendo pro São Paulo. Não vou ficar triste se o Atlético ganhar, porque também eles me trataram lá muito bem, fui campeão lá também com eles, mas Você criou mais raízes no São Paulo? No São Paulo, tenho um amor e um sentimento de gratidão maior pelo São Paulo, então gostaria que o São Paulo ganhasse, mas devido ao jogo da Vila Belmiro, eu não acho que o São Paulo é favorito, não. O que o Atlético Paranaense fez com o Santos na Vila Belmiro... Não pegou o time do Santos remendados. Tudo bem. Mas com o time titular em Curitiba, o Santos perdeu de 3-2, jogando com 11 contra 10. E com o juiz prejudicando o Furacão. Eu só defendo o Furacão, você sabe. Ontem, por exemplo, no jogo passado do Atlético de São Paulo, na quarta-feira, o Danilo merecia um cartão no final do jogo. Ele não deu o cartão pro Danilo. Então, na final, se acontece um cartão numa situação como aquela, por exemplo, um jogador fica preso, fica pendurado. E o emocional na final, ele conta muito. Então, eu vi o São Paulo muito equilibrado, principalmente contra o River Plate aqui no Morumbi. Fez 2 gols faltando 15 minutos para acabar o jogo, não abriu nunca pro River, coisa que seria normal, dar o contra-ataque, o River veio pensando nisso, né? Então o São Paulo está um time muito equilibrado. Espero que ganhe. É muito mais forte, jogou mal e não perdeu. Imagina ele jogar bem. Você falou muito isso ontem, normalmente acontece tudo ao contrário que o senhor fala, seu Sormani. Aliás, o senhor que é o mentor de mandar a Renata Fã embora para colocar ele louco. A gente está falando aqui, conversando com o Silas, com o Alex Dias Ribeiro, falando sobre o jogo de quarta-feira passada do São Paulo contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio, mas eu queria perguntar para o Alex Dias Ribeiro se na Fórmula 1 tem muita... O grau de... Claro que tem muita competição. Evidente que sim. Deve ser um negócio impressionante. Lá tem atletas de Cristo também? O pessoal se liga muito nisso, como você se ligava, Alex, ou não? Segundo os entendidos, quem tem mais de 2 milhões de dólares na mão tem uma coisa chamada poder. E quem tem poder compra as pessoas, influencia todo mundo e é muito materialista. Então aquele lá é o pior ambiente para as pessoas pensarem em Deus, porque eles acham que eles são deuses, porque eles podem comprar tudo. É muito difícil o ambiente da Fórmula 1. O ambiente do futebol é muito mais, é um solo muito mais fértil para as coisas de Deus. Agora, você falou de religião, a religião é o homem tentando chegar a Deus.
Nós cremos no cristianismo, que é Deus se revelando ao ser humano, se encarnando num chassi humano e passando aqui para abrir o caminho para levar a gente até a presença dele. Então é através de Cristo que existe a mudança interior e as pessoas passam a ser muito melhores do que são. Eu sei que vocês adoraram o programa, mas eu ainda tenho uma mensagem final do Silas e do Alex para vocês que acompanham em casa, para o senhor, para a senhora, para o filho, para a filha. Antes eu quero dar uma passadinha rapidamente aqui na rua Pedro Toledo, onde temos o Prazeres da Carne. Hoje é sexta-feira, é um restaurante delicioso. O Raul Gil está sempre lá, cada dia com o cabelo de uma cor. Grande São Paulino Raul Gil. Amanhã, sábado, estarei tirando o chapéu no programa dele na Rede Record de Televisão. Tem homenagem ao Fernando Sampaio, esse grande, maravilhoso jornalista da Rádio Jovem Pan, conduzida pelo homem que cede o nome aqui ao estúdio, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Aliás, faça uma homenagem pro Tuta, quero tirar o chapéu para ele aqui, abraçar o Marcelo Teixeira e também o Rogério Ceni, que encheram a minha bola no programa, que vai passar amanhã, e meto o pau no Sormani e na Renata Lorifan. Não tirei o chapéu para Renata e nem pro Fábio Sormani. Agora, eu tenho 2 minutos, por favor, vamos voltar aqui depois do Prazeres da Carne. A mensagem que você dá para as esposas dos atuais jogadores de futebol, meu caro Paulo Silas, por favor. Que eles acessem o site de atletas, a gente tem lá os 10 maiores desafios da transição, desafio familiar, desafio financeiro, desafio emocional, a perda de estrutura. Muito jogador para com bronca do treinador, bronca da vida, porque acha que o treinador foi que... Muito jogador também com problema de lesão. Então o cara não consegue nem bater uma bolinha de fim de semana, fica muito frustrado por causa disso, começa a tomar medicina para poder render sem ajuda, nada. Então, o mau uso de substância, aminoácido, creatina, tudo que às vezes o cara não pode tomar, o cara vai tomando sem. Então, para que acessem o site, ou liguem lá para a gente, 011 5545 4415. 011 5545 4415. É o telefone de atletas. Perfeito, Paulo. Alex, querido, 1 minuto final, porque a gente ama você e as suas palavras realmente são sábias. 1 minuto para quem está assistindo e para você também. Quem viver a vida aqui nesse mundo sem estar conectado com Deus é andar em 3 cilindros. Você pode pensar que está vivendo uma grande... Andar em 3? Em 3 cilindros. Ou seja, um carro em 3 cilindros vai a qualquer lugar, só que ele vai mal. Então as pessoas vivem sem desenvolver toda a sua potência, todo o seu potencial como ser humano. O ser humano só é completo com a presença de Deus na sua vida. E você só chega a Ele através de Cristo. Ouvir Alex Ribeiro faz bem. Ouvir o Silas faz bem. Maravilha. O Fernando Sampaio, meu colega, velho amigo da Rádio Jovem Pan, participou do programa ontem, ficou emocionado, como São Paulino também. Eu tenho certeza que você em casa. Toda sexta-feira, um programa especial aqui. Hoje não foi especial, foi super especial. Grande abraço, grande final de semana e volto segunda-feira às 6 da tarde, eu e Elô Campagnolo, porque Renata Fã, o povo pediu, ela já era. Tchau.